Você já ouviu falar de alguém que fracassou 7 vezes seguidas? 7 tentativas, 7 derrotas, 7 sonhos destruídos. Pense comigo. Quantas pessoas você conhece que teriam forças para levantar depois disso? Talvez você esteja pensando: se fosse eu, teria desistido na terceira, talvez na quarta, quem sabe até antes. E é justamente por isso que a história que você vai ouvir agora é tão diferente, tão marcante, tão impossível de ser ignorada. Porque este homem não desistiu, mesmo quando parecia impossível, mesmo quando todos riam dele, mesmo quando até a família duvidava de que ele ainda tinha futuro. E o que aconteceu depois da sua 7ª queda foi algo que ninguém jamais poderia imaginar. Mas, antes de contar, eu quero que você pense em algo. Quantas vezes você já caiu? Quantos erros você já cometeu? Quantos fracassos carrega como feridas abertas no coração? E mais importante, quantas vezes você já pensou em simplesmente parar de tentar? Se você já viveu isso, então vai se ver nesta história. E se você nunca viveu, vai aprender lições que podem mudar a sua vida inteira. Este não é apenas um relato de fracasso e vitória. É uma jornada de dor, humilhação, aprendizado e fé. É o tipo de história que mostra que o fundo do poço não é o fim, mas, muitas vezes, o começo da escalada para o topo. E eu quero que você fique comigo até o final. Porque quando chegar lá, você não apenas vai conhecer a vitória desse homem. Você vai descobrir algo que pode transformar a sua própria vida. Sim, eu sei, isso pode soar ousado. Mas é verdade. No fim deste vídeo, você não verá apenas a vitória de um homem. Você terá em suas mãos o segredo que pode mudar o rumo da sua história. Então, eu te desafio, não saia agora. Assista até o final. E me diga, depois, se essa não foi uma das histórias mais poderosas que você já ouviu. Porque o que você vai ouvir agora é a história do homem que fracassou 7 vezes. Mas, na 8, alcançou a vitória da sua vida. Você já se sentiu um fracassado? Já colocou todas as suas forças em algo, acreditou com todo o coração, apenas para ver tudo desmoronar diante dos seus olhos? Imagine essa dor, mas não uma vez, não 2. Não 3. 7 vezes. 7 tentativas. 7 quedas. 7 derrotas. E o pior, com cada nova tentativa, a esperança parecia mais distante, e o peso do fracasso mais esmagador. Essa é a história de Rafael. Um homem comum, como eu e você. Mas cuja trajetória nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma chance para quem não desiste. Uma chance que pode estar na próxima tentativa, naquela que muitos chamariam de a última. Na 8ª. Hoje, você vai conhecer uma das histórias mais marcantes de superação, dor e vitória que já ouviu. E eu preciso que você fique até o final, porque talvez esta seja a mensagem que você estava esperando para não desistir da sua vida. Mas para entender a grande vitória de Rafael, primeiro precisamos voltar até o começo. O menino que sonhava alto. Rafael nasceu em uma família simples. Seu pai era pedreiro, um homem de poucas palavras, mas de mãos calejadas e coração gigante. Sua mãe era costureira, dessas que passava noites inteiras na máquina de costura para garantir que nada faltasse em casa. Desde pequeno, Rafael ouvia sua mãe repetir uma frase: "Meu filho, você pode ir mais longe do que a gente. Mas nunca se esqueça, caráter, fé e persistência são mais valiosos do que qualquer riqueza." E ele acreditava. Acreditava tanto, que cresceu com sonhos enormes. Sonhava em mudar a vida da sua família, em alcançar lugares que pareciam impossíveis para alguém como ele. Na escola, Rafael não era o mais inteligente, mas tinha algo que se destacava: a vontade. Sempre acreditava que se tentasse o suficiente, conseguiria. E foi com essa determinação que, ainda jovem, decidiu dar seu primeiro passo rumo ao futuro. O primeiro fracasso. Rafael tinha apenas 18 anos quando decidiu abrir seu primeiro negócio, uma pequena lanchonete na frente da escola da sua cidade.
Parecia perfeito. Afinal, todos os dias centenas de alunos passavam por ali. Ele juntou suas economias, pegou emprestado um dinheiro do tio e comprou um carrinho para vender salgados e refrigerantes. No início, tudo parecia promissor. Os colegas apoiavam, os professores elogiavam. Mas o que ele não sabia é que apenas vontade não era suficiente. Faltava planejamento. Faltava experiência. Faltava saber lidar com o básico: custos, desperdícios, fornecedores. 2 meses depois, o sonho virou pesadelo. As dívidas começaram a crescer. O dinheiro não entrava. E o carrinho que antes era motivo de orgulho virou símbolo de fracasso. Rafael fechou o negócio, devendo ainda mais do que quando começou. Foi sua primeira queda. E embora tenha doído, ele pensava: tudo bem, é só o começo. Eu vou tentar de novo. O segundo fracasso. Aos 20 anos, Rafael decidiu tentar a vida na capital. Saiu de casa cheio de esperança, levando apenas uma mala pequena e um coração cheio de sonhos. Conseguiu emprego como auxiliar em uma loja. Trabalhava muito, fazia horas extras, economizava cada centavo. E depois de alguns meses, arriscou de novo, investiu todo o dinheiro guardado em um curso de programação. Ele acreditava que aquela seria a porta para uma carreira promissora. Mas não conseguiu acompanhar o ritmo do curso. Faltava base, faltava estrutura, e em poucos meses foi reprovado. O dinheiro investido se perdeu. O sonho desmoronou. E mais uma vez, Rafael voltou para casa de mãos vazias. Seu pai, silencioso como sempre, apenas colocou a mão em seu ombro e disse: "Meu filho, a vida não é feita só de vitórias. Levante a cabeça. Você ainda vai conseguir." Mas no fundo, Rafael já começava a sentir o peso da palavra fracasso. O terceiro fracasso. Aos 23 anos, Rafael decidiu investir em algo diferente. Um amigo lhe ofereceu sociedade em uma pequena gráfica. Dessa vez, parecia mais sólido. Tinha um sócio, tinha clientes iniciais, tinha até uma sala alugada. Por alguns meses, deu certo. Rafael acreditou que, enfim, as coisas estavam mudando. Mas então, o sócio sumiu. Levou dinheiro, levou clientes, deixou dívidas. E lá estava Rafael, sozinho, perdido, endividado. Mais uma vez derrotado. Ele chorou como nunca tinha chorado antes. Não apenas pela perda financeira, mas pela traição de alguém em quem confiava. Esse foi o terceiro fracasso. O quarto fracasso. Aos 25 anos, Rafael tentou o amor. Conheceu uma jovem, se apaixonou perdidamente e acreditou que finalmente teria estabilidade emocional. Construiu planos, fez promessas, entregou seu coração inteiro. Mas ela não acreditava nele. Sempre dizia: "Você sonha demais. Não dá para viver só de tentativas. Você nunca vai conseguir nada." Depois de 2 anos de relacionamento, ela o deixou justamente quando ele mais precisava. E Rafael sentiu como se todo o peso do mundo caísse sobre seus ombros. Esse foi seu quarto fracasso. O quinto fracasso. Aos 27, ele decidiu arriscar novamente nos negócios. Com a ajuda de um empréstimo, abriu uma loja de celulares usados. Parecia promissor. Mas não contava com a crise econômica que veio logo em seguida. As vendas despencaram. O banco pressionava. E em menos de 1 ano, perdeu tudo. Mais uma queda. Mais uma cicatriz. O sexto fracasso. Aos 29 anos, Rafael tentou mudar completamente de área. Fez concurso público. Estudou dia e noite, abriu mão de lazer, de descanso, de tudo. No dia da prova, estava confiante. Mas não conseguiu a nota necessária. Foi reprovado. E quando viu o resultado, desabou. Porque aquela era, para ele, a última esperança. O sétimo fracasso. Aos 31 anos, desesperado, Rafael entrou em um investimento arriscado que prometeram ser rápido e seguro. Emprestou dinheiro, confiou em amigos e perdeu tudo em um golpe. Foi o fundo do poço. A sétima queda. A essa altura, sua família já não acreditava. Os amigos o chamavam de iludido. E ele mesmo,
Se olhava no espelho e não se reconhecia mais. Voz mais lenta, grave, intensa. 7 fracassos. 7 derrotas. 7 feridas abertas. Rafael estava cansado. Exausto. Sem forças para tentar de novo. E é aqui que muitos desistem. É aqui que muitos enterram seus sonhos. É aqui que muitos acreditam que não nasceram para vencer. Mas Rafael, ele ainda não sabia. A vitória que mudaria sua vida inteira estava prestes a acontecer. Na 8ª tentativa. Naquela que ele quase não fez. Mas que se tornou o marco da sua transformação. E no próximo bloco, eu vou te mostrar como Rafael, mesmo carregando todas essas marcas, encontrou força para tentar uma última vez. E como essa decisão mudou não só a sua história, mas chocou até sua própria família. 7 fracassos. 7 derrotas. 7 feridas abertas. Rafael olhava para o teto do quarto, deitado em uma cama simples, e perguntava a si mesmo: por quê? Por que comigo? Por que nada dá certo? As contas se acumulavam sobre a mesa. O telefone não parava de tocar com cobranças. Os amigos haviam sumido. E a família, embora ainda estivesse ao seu lado, já não escondia o olhar de decepção. Ele estava esgotado. Cansado de acreditar, cansado de sonhar, cansado de lutar. E perder. A lembrança da mãe. Foi numa dessas noites escuras, em que parecia que nada mais fazia sentido, que Rafael se lembrou das palavras da mãe. Ela já havia partido há alguns anos, mas sua voz ecoava em sua memória como se estivesse ali, ao lado dele. Meu filho, caráter, fé e persistência são mais valiosos do que qualquer riqueza. Tem um versículo na Bíblia em Salmos 49, versículo 20 que está escrito: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Salmos 49, 20. Busque evoluir no entendimento e não só a buscar riquezas. Evolua no entendimento. Ele fechou os olhos e, de repente, se viu criança outra vez. Se lembrou de quando sua mãe o levava à escola pela mão, dizendo que o estudo era a chave para abrir portas. Se lembrou de como, nos domingos, a família se reunia para almoçar e, mesmo sem ter muito, havia fartura de risos, união e esperança. Aquela lembrança trouxe lágrimas aos seus olhos. Lágrimas de saudade, mas também lágrimas de vergonha. Porque ele havia se afastado de tudo. Dos valores, da fé, da família. Tinha buscado atalhos, soluções rápidas, promessas vazias. E agora, estava ali, sozinho, afundado em dívidas e desesperança. A conversa com o pai. Na manhã seguinte, Rafael se levantou decidido a conversar com seu pai. Sentou-se na cozinha simples, enquanto o café coava, e desabafou como nunca antes. Pai, eu fracassei. 7 vezes. Eu não consigo mais. Talvez eu não tenha nascido para vencer. O velho pedreiro colocou a xícara de lado, respirou fundo e respondeu com a calma de quem já havia visto muita coisa na vida. Meu filho, você não fracassou. Você tentou. E quem tenta, já está à frente de quem nunca faz nada. O problema não é cair. O problema é desistir de levantar. Você acha que eu nunca errei. Acha que construir essas casas que você vê por aí foi fácil. Muitas vezes eu derrubei paredes inteiras porque estavam tortas. Mas sabe o que eu fazia? Eu levantava de novo. Melhor. Mais firme. Mais forte. Essas palavras atingiram Rafael como uma flecha. Por que era isso? Ele havia caído. Mas ainda estava vivo. Ainda podia levantar. O ponto de virada. Naquela noite, Rafael fez uma escolha. A escolha que separa quem desiste de quem muda sua história. Ele pegou um caderno velho, sentou-se à mesa e escreveu 3 palavras. Foco. Disciplina. Persistência. Decidiu que, dessa vez, não faria nada por impulso. Não buscaria atalhos. Não acreditaria em promessas fáceis. Construiria sua vitória tijolo por tijolo, mesmo que demorasse. E foi assim que começou sua 8ª tentativa. O renascimento de Rafael. Diferente das vezes anteriores, Rafael não começou com pressa. Começou devagar, mas firme. Decidiu voltar ao que sempre gostou,
tecnologia. Mas em vez de apostar alto de uma só vez, começou pequeno. Aprendeu sozinho, estudando vídeos gratuitos, lendo artigos, praticando à noite depois do trabalho. Passou meses assim, sozinho diante de uma tela, enquanto o mundo lá fora parecia girar sem ele. E cada linha de código que conseguia entender, cada pequeno projeto que funcionava, reacendia nele algo que há muito tempo estava apagado: a esperança. A primeira conquista. Depois de quase um ano de estudos, Rafael conseguiu seu primeiro cliente, um pequeno comércio que precisava de um site simples. Não pagaram muito, mas para ele, aquilo foi como ganhar uma medalha de ouro. Não pelo dinheiro, mas porque, pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo. E com esse primeiro cliente, vieram outros. De boca em boca, sua reputação começou a crescer. As dívidas, embora ainda grandes, começaram a ser pagas pouco a pouco. E algo mudou. As pessoas ao redor, que antes riam dele, começaram a respeitá-lo. O pai, que sempre acreditou em silêncio, passou a sorrir com orgulho. A traição inesperada. Mas a vida não seria tão simples. Quando Rafael parecia, enfim, estar encontrando estabilidade, um de seus novos sócios o traiu. Levou clientes, roubou contatos e deixou Rafael à beira do colapso outra vez. Era o teste final. Seria fácil desistir. Seria fácil dizer: não, não dá. Não é para mim. Mas Rafael já não era o mesmo. Ele se lembrou das palavras do pai, das lições da mãe e, sobretudo, das 7 quedas anteriores. Ele já havia caído tantas vezes que aprendeu a se levantar mais rápido. E dessa vez, não desistiu. Ao contrário, trabalhou dobrado. Reconquistou clientes. Construiu novos projetos. E pouco a pouco, transformou aquela nova queda em combustível para crescer ainda mais. A preparação para a vitória. Esse processo durou anos. Não foi rápido, não foi fácil, não foi mágico. Foram noites sem dormir. Foram dias de dúvidas. Foram batalhas internas contra o desânimo, contra a solidão, contra o medo. Mas Rafael havia entendido uma verdade que poucos compreendem. O sucesso não é feito de grandes saltos. É feito de pequenos passos dados todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. E foi assim, passo a passo, projeto a projeto, erro a erro, acerto a acerto, que Rafael construiu a base para sua vitória definitiva. E quando finalmente a 8ª tentativa floresceu, quando ele, contra todas as expectativas, ergueu o negócio que mudaria sua vida, até sua família ficou em choque, porque ninguém acreditava mais. Ninguém, exceto ele. E no próximo bloco, você vai ver como Rafael alcançou a vitória que parecia impossível. A vitória que não apenas pagou suas dívidas, mas lhe trouxe respeito, reconhecimento e a certeza de que nada, absolutamente nada, é capaz de parar alguém que se recusa a desistir. A 8ª tentativa não foi apenas uma vitória. Foi o renascimento de Rafael. Rafael já havia provado a si mesmo que podia se levantar. A traição não o destruiu. As quedas não o definiram. Mas faltava algo. Algo que ele só perceberia numa noite silenciosa, quando encontrou, por acaso, um velho caderno guardado dentro de uma caixa empoeirada no armário. Era o diário de sua mãe. Ele o abriu com mãos trêmulas. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas as palavras, vivas. A herança da fé. Ali, entre anotações simples de uma mulher comum, Rafael encontrou frases que pareciam escritas para ele, naquele exato momento. Meu filho, nunca se esqueça, a fé é a luz que guia no escuro. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, Deus nunca abandona os que nele confiam. Rafael chorou. Chorou como não chorava há anos, porque percebeu que havia buscado tantas respostas em tantos lugares, mas havia esquecido da resposta mais simples, da fé que sua mãe lhe ensinara quando ainda era menino. Ele se lembrou das noites em que ela ajoelhava ao lado de sua cama, orando baixinho antes que ele dormisse. Se lembrou dos hinos cantados na pequena igreja do bairro.
Se lembrou da serenidade que ela carregava, mesmo nos dias mais difíceis. E naquele momento, sozinho em seu quarto, Rafael também se ajoelhou. E pela primeira vez em muito tempo, orou de verdade. Não pediu riqueza. Não pediu sucesso rápido. Não pediu vingança contra os que o traíram. Ele apenas pediu força. Força para continuar. Força para não desistir. Força para confiar. A transformação interior. Algo mudou a partir daquela noite. Não foi uma mágica instantânea. Não foi um milagre que apagou as dívidas ou trouxe clientes de repente. Foi algo mais profundo. Um novo olhar. Uma nova esperança. Rafael começou a trabalhar não apenas com foco e disciplina, mas com fé. Cada projeto entregue passou a ser mais do que um trabalho. Era uma semente. Cada cliente conquistado era mais do que um contrato. Era uma oportunidade de servir. Cada dificuldade enfrentada deixou de ser um fardo e passou a ser um degrau. Ele compreendeu que os 7 fracassos anteriores não eram sinais de que estava condenado. Eram treinamentos, preparação, lapidação. A vitória começa a florescer. E foi assim que a 8ª tentativa ganhou forma. Dessa vez, não apenas com técnica, mas com propósito. Rafael montou sua própria equipe, escolhendo pessoas simples, mas leais. Não buscou atalhos. Construiu relacionamentos sólidos, baseados em confiança. Aprendeu a dizer não quando era preciso. E, principalmente, aprendeu a agradecer cada pequeno avanço. O negócio começou a crescer. Primeiro na sua cidade. Depois, em cidades vizinhas. Até que, em pouco tempo, seus serviços começaram a ser reconhecidos em todo o país. E aquele homem que, anos atrás, não tinha nem como pagar a conta de luz, agora fechava contratos que garantiam estabilidade, prosperidade e respeito. O choque da família. O dia mais marcante chegou quando Rafael conseguiu quitar todas as dívidas do pai. Levou-o até o banco, fez questão de estar ao lado dele, e disse com lágrimas nos olhos: "Pai, o Senhor segurou as pontas quando eu não tinha nada. Agora é minha vez de cuidar do Senhor." O velho pedreiro chorou como criança. Abraçou o filho e disse: "Eu sabia. Sempre soube. Só estava esperando você acreditar de verdade." E naquele dia, não foi apenas a vitória financeira. Foi o reconhecimento da família. Foi a prova viva de que, mesmo quando ninguém acredita, Deus continua acreditando. A consagração. Meses depois, Rafael foi convidado para dar uma palestra em uma grande conferência de negócios. No palco, diante de centenas de pessoas, ele contou sua história. Contou sobre os 7 fracassos. Contou sobre as dívidas. Sobre as noites em claro. Sobre a traição. Sobre as lágrimas. E então, contou sobre a 8ª tentativa. Sobre a lembrança da mãe. Sobre a fé reencontrada. Sobre a vitória que veio não quando ele parou de cair, mas quando aprendeu a se levantar. A plateia ficou em silêncio. E depois explodiu em aplausos. Muitos choraram. Muitos se viram em sua história. Porque a verdade é simples. Todos caem. Poucos escolhem levantar. Rafael não apenas reconstruiu sua vida. Ele construiu um legado. Criou uma fundação para ajudar jovens empreendedores a começarem seus negócios. Fez questão de que parte de seus lucros fossem destinados a projetos sociais. E em cada palestra, em cada encontro, ele repetia as mesmas palavras que sua mãe havia escrito no diário. A fé é a luz que guia no escuro. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, Deus nunca abandona os que nele confiam. Hoje, quando olhamos para Rafael, não vemos apenas um homem de sucesso. Vemos a personificação da persistência. Vemos a prova viva de que o fracasso não é o fim. É apenas uma página do processo. Ele fracassou 7 vezes. Mas na 8ª ele venceu. E não apenas venceu para si. Venceu para a família. Venceu para honrar a memória da mãe.
Venceu para provar que quando a fé encontra a disciplina, o impossível se torna realidade. E agora, eu pergunto a você: quantas vezes você já caiu? Quantas vezes já pensou em desistir? Quantas vezes acreditou que não daria certo? Talvez hoje você esteja vivendo o seu 7º fracasso. Talvez esteja cansado, ferido, sem forças. Mas lembre-se da história de Rafael. Porque a sua 8ª tentativa pode ser a vitória da sua vida. Não desista. Não se entregue. Não apague a chama que ainda existe dentro de você. Porque quando você persistir, quando você se levantar, quando você acreditar, a vitória virá. E ela vai chocar até aqueles que nunca acreditaram em você. Essa não é apenas a história de Rafael. Pode ser a sua também. Então, se esse vídeo falou ao seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e acompanhe mais histórias inspiradoras que podem transformar sua vida. Porque no fim, não importa quantas vezes você caia, o que importa é que você nunca desista de levantar. Você acompanhou a trajetória de Rafael. Viu suas quedas, seus fracassos, suas lágrimas, mas também testemunhou a sua superação. Do fundo do poço, ao topo da vitória. E talvez agora, ao final desta história, você esteja se perguntando: e eu? Será que ainda existe esperança para mim? Será que a minha vida também pode mudar? A resposta é simples: sim. Porque a história de Rafael não é um conto distante, reservado a alguém especial. Ela é a prova viva de que qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação, pode transformar sua realidade. O poder da escolha. Tudo começa com uma escolha. Uma única decisão pode mudar a direção de uma vida inteira. Rafael poderia ter desistido no 3º fracasso. Poderia ter parado no 5º. Poderia ter abandonado tudo no 7º. E ninguém o culparia. Mas ele escolheu continuar. Ele escolheu acreditar. Ele escolheu dar mais uma chance à vida. E é essa mesma escolha que hoje está diante de você. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja cercado de dúvidas. Talvez até sinta que já tentou demais. Mas escute, a sua história ainda não acabou. Você ainda não viu o que pode acontecer se decidir levantar uma vez mais. A fé que sustenta. E lembre-se, a vitória de Rafael não veio apenas de esforço humano. Ela veio da fé que ele reencontrou, das palavras da mãe, da lembrança de que Deus nunca abandona quem confia nele. Você também não está sozinho. Mesmo quando tudo parece escuro, há uma luz esperando para guiar os seus passos. Mesmo quando ninguém acredita, existe um propósito maior sendo desenhado para você. Então, não permita que a dor seja o ponto final. Como aprendizado. Mas continue a escrever. Continue a caminhar. Continue a lutar. Uma mensagem para você. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. De alguma forma, essa história se conectou com a sua. De alguma forma, você se enxergou em Rafael. E de alguma forma, o destino está lhe dizendo: não desista agora. Sua 8ª vitória está mais perto do que você imagina. E se essa história tocou você, saiba, existem muitas outras que podem abrir ainda mais os seus olhos, aquecer ainda mais o seu coração e fortalecer ainda mais a sua fé. No próximo vídeo, você vai conhecer outra jornada de superação. A história de alguém que, assim como você, parecia ter perdido tudo, mas encontrou forças onde ninguém imaginava. Não perca! Clique agora, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque cada vídeo aqui é mais do que uma história. É um convite para você acreditar de novo. É um lembrete de que a sua vida também pode mudar. Então, guarde bem estas palavras. Não importa quantas vezes você caia. Não importa quantas portas se fechem. Não importa quantos digam que você não é capaz. A vitória não terminou em Rafael. Ela pode começar em você. Hoje. Agora. Aqui.